A conversa de hoje, a conversa agora, é a economia política e a formação de dois estados nacionais, que eu vou comparar aqui sucintamente. A gente não tem tempo para ficar desdobrando muito o tema, mas que eu considero importante para entender o quanto que a formação econômica não se dá da mesma forma em estados nacionais diferentes. Já falei para vocês várias vezes isso, nas minhas aulas com os meus alunos sempre coloco isso, quando o tema é esse, né? Quando se trata de falar dessa questão, de que eu considero um crime, quando as pessoas fazem comparações da economia brasileira com a economia norte-americana, com a economia inglesa, que a gente vai falar um pouco aqui, com a economia francesa, japonesa, ou fala de que a sociedade brasileira poderia ser igual à japonesa, nos seus hábitos, na sua disciplina, né? Que se o Brasil tivesse sido, né, um grande Japão, né, se os japoneses estivessem aqui onde o Brasil está, isso aqui seria outra coisa. Como também tem quem diga, se nós fôssemos igual aos Estados Unidos, nós seríamos uma nação fantástica. O Brasil seria uma potência. Como teve durante muito tempo uma discussão da presença holandesa no Brasil no século XVII, quando os holandeses tomam Pernambuco e fundam a chamada Nova Amsterdã, e alguns depois são, né, expulsos do Brasil com uma aliança de forças internas que levou à expulsão dos holandeses e também de forças externas, com apoio inglês à expulsão holandesa do Brasil, de Pernambuco. Aí surgiu aquelas teses, né? Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, nós seríamos outra nação. O Brasil nunca seria o país que é, né? Não é bem assim, né? Não seria isso. Primeiro que o Brasil não existiria. O Brasil holandês era o Brasil do Nordeste. Pernambuco, parte de Alagoas, Bahia, umas regiões mais ricas da produção açucareira no Nordeste brasileiro. Então, os holandeses não estavam interessados em fazer a colonização do Brasil. Como também, a gente vai ver isso mais para frente, a colonização brasileira, a ocupação e desenvolvimento do território brasileiro como uma unidade, como uma união, é algo que está se fazendo, é mais tardio, né? A economia regional foi muito mais forte, a identificação com o regionalismo no Brasil foi muito mais intenso, né? E sequer corro o risco de afirmar isso aqui, sequer existia um sentimento de unidade do Brasil, do território brasileiro. Essa é a coisa que a gente decanta, que a gente faz aí nossas odes, que a gente faz nossos elogios ao nacionalismo, né? O amor pátrio. Isso não é uma construção da colônia. Isso é uma condição criada depois pelo próprio Estado. Mas, enfim. Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento econômico dos Estados nacionais, são diferentes. Então, comparar, né, o Brasil com outras nações é um erro. E eu quero mostrar isso falando de duas economias a princípio. A economia inglesa, a economia que a gente exaltou durante séculos como a grande potência mundial até a primeira metade do século XX. Os ingleses desenvolveram o capitalismo no século XVIII, são marcados pela Revolução Industrial. A gente tem nos ingleses um modelo de nação bem-sucedida no capitalismo. E os portugueses, que a gente tem Portugal como uma grande pioneira na expansão marítima. Portugal é a grande nação da expansão marítima. E os portugueses, por mais que tivessem fundado colônias, antes disso estabeleceram rotas comerciais com a Ásia, com a África, depois a colonização de parte da América, que veio a ser o Brasil. Os portugueses são vistos como uma nação que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Os portugueses erraram em alguma coisa. Quero ver se eu consigo desmistificar um pouco isso aqui. Primeiro vamos falar da formação do Estado Nacional Inglês, do Estado monárquico, que até hoje é monárquico, inglês, né? A Inglaterra.
A Inglaterra é uma ilha. Vamos começar pela questão geográfica. A Inglaterra é uma ilha onde várias incursões e guerras foram realizadas, invasões, combates. Os ingleses sofreram pressões externas, mas não sofreram a dimensão dessas pressões como outras nações da Europa. Como a França, por exemplo, tão próxima da Alemanha, da Espanha. Como, por exemplo, Portugal, né? Rodeada por Espanha por todos os lados. Ou mesmo a Alemanha, que foi um corredor de povos e nações que cruzaram a Alemanha. Não tem nada mais elástico, mais flexível quando se fala de fronteiras nacionais do que das nações do leste europeu, envolvidas em guerras, nacionalismos, separatismos, uniões forçadas. A Itália, por exemplo, a Itália sempre foi uma coxa de retalhos, dividida por ocupações de territórios distintas. Conheceu uma unificação e expansão no Império Romano, mas depois do Império e seu desmanche, a partir do século V para frente, século VI principalmente, a Itália viveu uma fragmentação imensa, com a formação de vários reinos. Então, a formação dos Estados nacionais europeus são muito distintas. E no caso inglês, os ingleses são uma ilha, não? Ficaram apartados da Europa. O que fez da Inglaterra também um território consolidado por uma nobreza local muito forte. Os senhores feudais ingleses, a nobreza inglesa, é uma nobreza muito autônoma. Tem suas próprias tropas, tinha, né, suas próprias tropas. Os senhores feudais ingleses faziam suas alianças e governos, tinham um controle social significativo, dependendo da região da Inglaterra, e tinham uma capacidade de imposição de sua vontade no território que dominavam, nos territórios vizinhos a seus feudos, significativa. Não à toa que as lutas inglesas, que geraram uma certa unificação de forças, foram sempre acordos. Talvez o acordo mais importante da Inglaterra seja consolidado na Carta Magna, que no século XII criou, objetivamente, o parlamento inglês, unindo a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns, que é a Câmara das Comunas, das cidades. E essas duas câmaras passaram a ter influência na decisão do rei, que é um rei hereditário. Em alguns momentos tivemos na Inglaterra reis até com força absolutista, mas que sempre precisaram do parlamento, sempre tiveram vinculados ao parlamento, sempre precisaram do aval do parlamento, ou tinham que dividir o parlamento, romper essa unidade para garantir governabilidade. Então a Inglaterra sempre foi uma nação de acordos. Por isso que o desenvolvimento da economia capitalista na Inglaterra, se você observar a história inglesa, ela é uma história de legitimação da propriedade privada, a lei de cercamento, por exemplo, de desenvolvimento de estrutura e infraestrutura regional, com a participação do Estado, mas o Estado vinha representando as forças sociais que estavam estabelecidas no parlamento e exigiam do rei ou da rainha que executassem ou que tomassem a ação da pressão que o parlamento exercia. Então os ingleses sempre souberam lidar com essa representação local, essa força política local, que nas atividades econômicas garantia sua manutenção e sustentação como necessidade, como ponto de partida para aquilo que se executava na Inglaterra. Então a Inglaterra tinha uma ação marítima, comercial e depois industrial, atendendo aquilo que as forças de convergência dentro da Inglaterra comungavam e compactuavam de baixo para cima. Um exemplo típico, o rei da Inglaterra, no século XVI e XVII, quando ele tinha que travar uma guerra externa, ele precisava do aval do parlamento e ele precisava contar com as forças militares que os lordes, os nobres, as comunas tinham e ofereciam junto ao rei. A Inglaterra até aquele momento não tinha um exército nacional, como Portugal tinha, por exemplo. Precisava criar um exército a partir das alianças que o rei promovia. Isso foi importante para o desenvolvimento de uma Inglaterra onde a legislação, a legalidade é muito forte. O respeito àquilo que foi compactuado é muito forte. Não à toa, a monarquia inglesa está aí até hoje.
Se nós pegarmos Portugal, fizemos uma comparação, Portugal nasce da expulsão dos mouros da Península Ibérica. Portugal nasce da Reconquista. Portugal nasce de uma família de origem francesa, os Borgonha, Afonso Henriques, que domina a região do Principado portucalense, funda um reino reconhecido pelo Papa, forte presença da Igreja na formação de Portugal. A própria Portugal nasceu da expulsão dos mouros muçulmanos da península, ou seja, Portugal é Portugal por uma cruzada, por uma luta dos portugueses com os mouros muçulmanos. Então Portugal nasceu do embate religioso, Portugal nasceu do combate ao infiel. Então a força da igreja em Portugal é algo fantástico. Os portugueses nasceram dessa unidade religiosa. Não à toa, Portugal era e continua sendo um dos estados mais católicos da Europa, devido à formação portuguesa, como Portugal se constituiu. Então Portugal nasce com essa unidade em torno de um rei conquistador. E a nobreza nasce fiel, os líderes feudais fiéis a esse rei que comanda essa unidade em torno da religiosidade e da fé. Esse mesmo rei português se patrimonializa, ele é senhor das terras, dos lugares, e administra essas terras com uma burocracia centrada em torno de sua autoridade e com a forte influência da igreja e parcialmente de alguns nobres. Fora isso, Portugal, geograficamente, é uma nação jogada para o mar, como nós já conversamos. A navegação marítima portuguesa é resultado da experiência náutica que Portugal tem durante séculos, cercado pelo reino de Castela, ameaçada pelo reino de Castela e Leão o tempo todo. A única saída portuguesa é o mar. E quem pode direcionar Portugal para o mar? O rei. Um momento crucial para os portugueses é o final do século XIV, entre 1383 e 1387. Os portugueses têm uma crise dinástica, morre Dom Fernando I, o rei, o último rei da família Borgonha. A filha Beatriz está casada com o herdeiro do trono de Leão e Castela, e Portugal vai virar Espanha. As forças portuguesas, com exceção da grande nobreza, dos grandes senhores feudais portugueses, com exceção deles, que eram aliados à ideia de unir Portugal com o reino de Leão e Castela, com a Espanha, fora eles, o clero português, a Igreja Católica Portuguesa, a chamada Raia Miúda, as classes populares portuguesas, servos, camponeses, trabalhadores urbanos, a burguesia portuguesa e a pequena nobreza, o pequeno proprietário rural, eram favoráveis à independência. Não queriam, não aceitariam serem subordinados a Castela, virarem detalhe dentro do reino castelhano e espanhol, que era tão grande. Seriam apenas segmentos sociais marginais dentro da Espanha. Não aceitavam isso. Queriam manter seu protagonismo. Mas a única forma de manter o seu protagonismo é ter um rei português. Aí eles se agrupam em torno de Dom João de Avis, filho bastardo do rei Dom Fernando, que faleceu. E um bastardo vira rei. Dom João vira um rei com fortes poderes. Ele é a convergência de forças. Ele dará autoridade e se imporá sobre as terras, derrubando uma série de nobres, grandes senhores feudais, lembram-se? Que se apoiaram em Castela e Leão, se apoiaram com a Espanha, queriam a união da Espanha com Portugal. Ele expulsa essa nobreza, tira-os das suas terras e coloca nas terras pessoas de sua confiança. O rei patrimonializa, o rei passa a ter o maior patrimônio territorial de Portugal. O rei favorece aqueles que são seus aliados. O rei aproxima-se de quem o ajuda. Veja que coisa invertida em relação à Inglaterra. Na Inglaterra, a força do rei vem do parlamento, das representações sociais. Em Portugal, se impõe do rei para a sociedade para manter Portugal independente. Assim, a própria expansão marítima nasceu e foi possível dentro de Portugal, com a convergência do rei para a busca de rotas comerciais, estabelecimento de rotas, mais tarde de colônias, que sustentariam o reino português.
É claro. É bom entender essas diferenças. Você vai entender, inclusive, sobre o Brasil, como o Brasil tem esse aspecto de formação de cima para baixo, de imposição. Então, a gente vai falar bastante sobre isso num próximo encontro nosso. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.